Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é sintoma de revolução. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Camaradas, note, essa altura do campeonato, acho que quase todo mundo está sabendo do assassinato do Brian Thompson. Quem é o Brian Thompson? Bota a foto dele aí na tela, Maxwell, por favor. Brian Thompson era CEO da United Healthcare. Eu mandei mensagem para Maxwell pedindo para ele mandar um áudio para mim me dizendo como é que pronuncia o nome dessa desgraça. Mas provavelmente eu estou pronunciando errado. Para quem não sabe, eu tenho dislexia. A vida do disléxico é muito difícil. Pois bem, o Brian ele foi assassinado com 3 tiros por um atirador que está sendo procurado. Eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, ele vai ao ar na terça. Então, nesse momento, até agora, ele não foi encontrado. E hoje a gente amanheceu com várias notícias falando que nos Estados Unidos o atirador é um herói popular, né? É uma celebridade. A jaqueta que o cara usou tá esgotando as vendas, todo mundo que aparecer com a jaqueta é igual. Um jogo com as palavras que ele escreveu nas balas tá fazendo o maior sucesso na internet, tá aparecendo em pichação de muro e por aí vai. Tem no Twitter, no TikTok, em várias redes sociais, um sucesso gigantesco de apoio ao cara. Inclusive, em várias plataformas de vídeo, ele vem sendo chamado de John Wick do povo. Enfim, aí desculpa, gente, mas é engraçado, assim, o John Wick do povo. E aí, hoje, a Folha de São Paulo soltou uma matéria muito boa, nossa senhora, deu um certo prazerzinho de ler, que fala que uma parte da população tá tratando o cara como um herói popular e que os CEOs, né, das seguradoras de saúde estão todos com medos, que tá tendo reuniões de emergência para fazer esquemas de segurança mais rígidos e tal. E um dos CEOs ouvidos na matéria, né? Ele fala, abre aspas, o que é preocupante nesse episódio é que ele está sendo lido por muita gente como um acontecimento mais amplo da guerra de classes. Fecha aspas. Bota aí, Maxwell, na tela a matéria da Folha de São Paulo, por favor, que eu compartilhei, inclusive, no meu Twitter. E aí, eu tava conversando com meu amigo Gabriel Landi e a gente lembrou do livro da Rosa Luxemburgo, né? Que a gente lançou, A Outra Rosa, Estratégia de Política Revolucionária, lançado pelo Lavra Palavra. Bota aí na tela, Maxwell, por favor. Esse livro, inclusive, eu escrevi um prefácio gigante de uma porrada de páginas debatendo a obra da Rosa Luxemburgo. E nesse livro tem um texto da Rosa Luxemburgo que ela trata sobre os atentados que aconteciam na Rússia czarista contra ministros do czar e figuras da família real, né? Atentados, inclusive, amplamente apoiados pelo povo trabalhador. E aí, claro, tem um clássico debate marxista sobre o limite da ação individual e do terrorismo. E aqui terrorismo sem uma conotação moral, gente. É terrorismo no sentido de um conceito teórico mesmo preciso, né? É a ideia de difundir atos de terror com objetivo político que são perpetrados ou por indivíduos ou por pequenos grupos, né? Não estão amparados numa lógica de organização de massas e por aí vai. E aí, veja, a gente sabe os limites políticos disso. A gente sabe que o fato de matar um CEO não vai mudar nada no sistema de exploração privada da saúde nos Estados Unidos. A gente sabe que a própria empresa, vou abrir de novo, United Healthcare, vai continuar lá funcionando muito bem, obrigado. O fato de matar um CEO não vai mudar em absolutamente nada no funcionamento da empresa. O debate que eu quero fazer com vocês é outro. Veja, os Estados Unidos, ele está passando por uma experiência muito interessante. Há quase 10 anos, a gente tem notícias do crescimento ou de um renascimento do movimento sindical nos Estados Unidos, de greves, de categorias que fazia 20 anos que não tinha greve, que voltaram a ter greves, de sindicatos voltarem a se mobilizar, de categorias que historicamente não têm tradição sindical, estabelecerem a primeira greve da sua história. Então, greve na Amazon, greve no McDonald's, greve em Hollywood, né, dos roteiristas e tal. Enfim, há uma explosão do número de greves, especialmente depois do desmonte que aconteceu nos sindicatos dos Estados Unidos na era neoliberal. Há também uma tendência de viragem à esquerda
esquerda muito forte na sociedade estadunidense, ao ponto de que, eu já comentei isso várias vezes no canal, na primeira eleição que o Trump ganhou, o Bernie Sanders, e aqui veja, eu não estou defendendo o Bernie Sanders, não sou simpático à figura, análise objetiva. O Bernie Sanders, que estava à esquerda da Hillary Clinton, ele ganharia as primárias do Partido Democrata, né? As primárias foram fraudadas para o Bernie Sanders não ganhar. Percebe? E isso, inclusive, foi reconhecido pela Justiça dos Estados Unidos, que disse que não tinha problema fraudar as primárias não, porque o Partido Democrata é uma associação privada, enquanto associação privada, seus membros podem fazer o que quiser, né? Um texto do Érico Bonfim na revista Ópera detalha muito bem esse processo histórico, né? Então, assim, existiam fortes chances do Bernie Sanders ganhar, o que, para o padrão da política eleitoral dos Estados Unidos, é bastante significativa. Depois você teve grandes protestos nos Estados Unidos, né, frente à morte do George Floyd, e movimentos como Vidas Negras Importam. Você teve, esse ano, no final do ano passado, gigantescos protestos de massa contra o genocídio ao povo palestino, né, praticado por Israel com apoio total e absoluto dos Estados Unidos. Você tem também um fortalecimento de um sentimento anti-guerra muito forte, né, a aprovação do público estadunidense no geral, as ações imperialistas dos Estados Unidos mundo afora vem bastante abalada, né? O consenso em torno da necessidade de guerras permanentes vem bastante enfraquecido, né? Você tem também um processo em que temas como combater a privatização da saúde e da educação e o endividamento em massa que isso gera nas famílias são cada vez mais populares, e até o Donald Trump, que tem um discurso reacionário e fascistoide, ele tem um discurso reacionário e fascistoide, mas que apela, por um viés reacionário e fascistoide, a uma crítica ao neoliberalismo, e claro que isso é mera demagogia, né, gente? Mas enfim, aí uma nostalgia de um período fordista, em que os salários, os empregos, o poder de compra dos salários era muito maior. Então tem uma série de fissuras muito grandes na sociedade estadunidense, um aumento das contradições muito significativo e expressivo dessa sociedade, que inclusive cada vez mais convive com o terror de uma guerra civil, né? A temática de uma nova guerra civil é algo que, por exemplo, vem aparecendo de forma incessante no cinema, ou como tema central, ou como tema lateral, né? Vem aparecendo bastante no cinema, vem aparecendo bastante em séries, em filmes, em produtos culturais variados como videoclipes e por aí vai. Então, assim, as placas tectônicas da política estadunidense estão se movendo. Vamos lembrar também que uma das plataformas centrais do Barack Obama foi justamente uma reforma na saúde. Tem um clássico documentário do Michael Moore, Cicro, acho que é assim que pronuncia o nome, que detalha muito bem o que é a miséria da política de saúde nos Estados Unidos. Coloca aí na tela, Maxwell, a foto do documentário, por favor. Tem no YouTube, legendado em português, dublado em português, vocês acham isso fácil, né? Nos Estados Unidos, pra vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos a coisa funciona mais ou menos o seguinte. Veja, eu, quando era criança, eu quebrei a perna esquerda 3 vezes. Veja, o SUS tem problema, tem várias questões e por aí vai. Dito isto, eu quebrei a perna 3 vezes, fui 3 vezes para a restauração, a perna foi engessada e a gente não pagou R$1. Fiquei traumatizado, porque quando eu tinha 11 anos e quebrei a perna, eu fiquei na emergência da restauração. Eu vi gente com facada, com tiro, com cérebro pendurado, com ribofe para fora, sangrando, gritando, morrendo. Fiquei traumatizadíssimo, né? Hoje, quando eu entro no hospital, meu Deus do céu. Mas é isso, minha perna foi engessada 3 vezes e 0 custo, né? Só uma curiosidadezinha histórica, quando eu tinha 15 anos, eu caí da bicicleta e meu joelho direito abriu, né? A pele, o couro, abriu assim, como se fosse uma flor. Abriu, sangrou com essa porra. Aí minha mãe me levou ali na policlínica de Afogados, né? A gente passou em 5 horas lá esperando atendimento, nada de atendimento. Minha mãe ficou puta, me trouxe de volta pra casa, meteu mertiolate no meu joelho, pegou uma linha e uma agulha e costurou meu joelho. Sem anestesia, sem porra nenhuma. Meu amigo, ainda bem que eu nunca tive infecção nem porra nenhuma. Tem até aqui a marca no joelho. Eu tô com a ideia agora de levantar e mostrar a marca no joelho pra vocês, mas eu tenho certeza que se Maxwell ver isso, ele vai cortar no vídeo. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar foto da cicatriz e nesse momento o Maxwell vai exibir aí na tela.
Nos Estados Unidos, bicho, se você quebra uma perna, você teve uma fratura grave, quebrou o osso em 3 lugares diferentes, meu irmão, só por você quebrar uma perna, isso pode significar você ficar endividado pro resto da vida. É disso que a gente tá falando, tá ligado? Esse é o grau, é assim, é isso. Tava andando na rua e levei um tiro, uma bala perdida, sei lá. E aí tive que fazer uma cirurgia grave porque o tiro atingiu o fígado. Meu irmão, olha, bicho, é isso. Você sobrevive e sai endividado por 20, 15, 30 anos. A situação é tão grave nos Estados Unidos, mas tão grave, que cada 3 estadunidenses, eu comentei isso no vídeo de ontem, inclusive, né? Sobre o Gessa Souza, o Reinaldo Azevedo e um debate equivocado sobre economia. Coloca aí na tela, Maxon. Então, a cada 3 estadunidenses, 2 estão endividados, né? E o número de dívidas das famílias, não é das empresas, o número de dívidas das famílias supera os 17 trilhões, né, de reais. Então, assim, se você tem de dólares, desculpa, 17 trilhões de dólares. Então, pra vocês terem uma ideia, o número de endividamento das famílias é muito maior que o PIB brasileiro. Feito. Então, assim, é com saúde, com educação, com moradia, é um capitalismo rentístico que vive há muitas décadas de uma dinâmica de endividamento permanente das famílias, em que o consumo não é sustentado por possibilidades de ganhos salariais, mas sim por dinâmicas de endividamento cada vez maiores, perfeito? Então, assim, o Obama foi eleito com a promessa de enfrentar isso na área da saúde e não conseguiu dar resposta. O próprio Bernie Sanders, né, nas 2 pré-campanhas que ele fez na primária dos partidos democratas, colocou a questão do custo de saúde e educação, do endividamento das famílias, de criar estruturas públicas, de colocar em debate um estado de bem-estar social estadunidense no centro da sua campanha política. A própria Hillary Clinton e agora a Kamala Harris também colocaram esse debate. A Kamala, inclusive, com ênfase muito grande na questão da moradia e do problema do endividamento das famílias com a hipoteca, né? Então, o tema do endividamento das famílias, da exploração das empresas privadas, das grandes corporações, como eles chamam lá, está sempre em evidência nos últimos anos, porque cada vez mais a população sente isso. Então você tem um problema, que é um problema central para a vida da classe trabalhadora, que inclusive a burguesia e o sistema de dominação hegemônico já tentou dar uma resposta eleitoral a isso na democracia burguesa. Essa resposta falhou, o problema continua existindo, o problema continua se aprofundando, há uma insatisfação generalizada nos Estados Unidos com o tema, sabe? E aí é uma coisa que é curiosa, né? Ao mesmo tempo que é uma insatisfação generalizada e crescente, isso, por exemplo, não se reflete na indústria cultural. Para nível de potência da indústria cultural, a quantidade de milhares de filmes, séries que são produzidas todos os anos por Hollywood, esse tema que é um dos temas centrais do dia a dia, do cotidiano do estadunidense, isso simplesmente não aparece como elemento central nas produções. E aí, vejam, eu não estou dizendo que não tem, viu, gente? Presta atenção, porque alguém vai citar 2 ou 3 filmes, 2 ou 3 séries que falam sobre o tema. Eu sei, gente, eu inclusive assisto Grey's Anatomy, sabe? É isso. Estou falando como tema central, como elemento que polariza as atenções, né? Isso não está colocado. E aí, quando um cara mata um CEO de uma dessas seguradoras de saúde, e assim, eu posso ter feito a pesquisa errada, mas pelo que eu vi até agora, nem se tem certeza de que a gente está falando de um cara que matou por motivações políticas, percebe? Nem se tem certeza disso. Essa é a suspeita inicial, mas ainda não está claro, tem que se investigar, não sei o que, tem que pegar o cara, ver, fazer interrogatório, avançar nas investigações e tal. Mas isso, assim, não importa o motivo real. Isso já foi incorporado como uma espécie de vingança do povo contra a exploração das corporações de saúde, porque, inclusive, a United Healthcare é suspeita de matar milhares de pessoas usando um programa de inteligência artificial para negar cirurgias para garantir o aumento da taxa de lucro do plano de saúde, né? Então veja, quando você chega numa situação em que tem um problema social latente de tal forma escandaloso que atos de violência que normalmente seriam condenados deixam de ser, toda a população mostra simpatia, vê aquele ato de violência como uma expressão do seu desejo de vingança, de resposta política, de expressão da indignação, isso é um sintoma de uma contradição muito profunda. E aqui, veja, a gente não está fazendo um debate aqui moral, se é certo ou se é errado. Eu acabei de dizer para vocês que, do ponto de vista de uma análise marxista, esse tipo de atentado ele acaba sendo inútil, porque é isso. O sistema de endividamento das famílias, de exploração a partir das seguradoras privadas vai continuar existindo. A própria empresa do Brian vai continuar existindo, não vai mudar no fundamento muita coisa.
coisa. Mas isso ser capturado como elemento de aprovação popular, elemento de expressão da revolta, a galera gostar do cara, e aí, pelo que eu consegui ler, é uma coisa meio que despolariza os Estados Unidos, no sentido que tanto figuras com a tendência político-eleitoral mais democrata, quanto figuras com a tendência político-eleitoral mais republicana, estão ali dizendo que o cara é um herói, que não sei o que, e por aí vai. Isso é um sintoma de que a sociedade estadunidense ela tem contradições muito importantes e aquela ideia de que é uma sociedade estável, insuspeita de risco de rebeldia, de risco de explosões populares, ela não se sustenta. Evidentemente, a gente tem um debate aqui muito amplo para fazer, que nos Estados Unidos é muito difícil criar um movimento revolucionário de massas, né? Muito difícil, por uma série de questões históricas. A gente debateu várias delas, por exemplo, no livro Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos, livro meu e do Gabriel Landi, lançado pela Autonomia Literária. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Ninguém está dizendo que vai explodir uma revolução socialista nos Estados Unidos amanhã. Ninguém está dizendo que vai surgir um partido bolchevique from United States amanhã. O que a gente precisa observar é que há um aumento cada vez maior das tensões sociais, das contradições, da fissura, dos problemas da sociedade estadunidense. A impressão que dá é que o país entrou numa espiral de problemas, de disfuncionalidade do padrão de dominação política, a tal ponto que a classe dominante não consegue mais achar uma solução progressiva, né? Ela não consegue mais reformar o capitalismo estadunidense para estabelecer um novo padrão de dominação sólido, com amplo consenso de massas e que dure por muitos anos. Que foi o que aconteceu, por exemplo, pós-crise de 1929, com o New Deal do Franklin Delano Roosevelt. Aquilo ali foi uma reforma do capitalismo estadunidense, que estabeleceu um novo padrão de dominação suficientemente sólido, o que não significa luta, divergências, repressão, mas assim, estabeleceu um padrão de dominação suficientemente sólido que durou mais de 30 anos, muito bem, obrigado, que passou por uma Segunda Guerra Mundial, que entrou na Guerra Fria e que conseguiu, inclusive, dar respostas objetivas aos desafios globais postos pelo movimento comunista, né? Me parece hoje muito difícil vislumbrar uma saída dessa para a sociedade estadunidense. Então acho que a gente tem que prestar muita atenção na dinâmica da luta de classes nos Estados Unidos, porque não acho que seja pouco provável que desse episódio, por exemplo, se fortaleça ainda mais um debate público sobre a necessidade de um sistema público de saúde e o papel das corporações em lucrar com a morte, né? Com o adoecimento, com os momentos de desespero das pessoas, né? A Rosa Luxemburgo, voltando para ela, quando ela fala dos assassinatos que aconteciam na Rússia a partir da segunda década do século XX, ela fala assim, ó, a gente sabe que esses assassinatos não vão derrubar o czarismo e tal. Dito isto, a popularidade desse tipo de ação indica que existe uma crise de legitimidade na base do sistema czarista. Indica que o czarismo é como se fosse uma ilha que está ficando cercada, que está perdendo apoio nos camponeses, que está perdendo apoio nos estudantes, que está perdendo apoio nos operários, que está perdendo apoio na intelectualidade e que inclusive setores do czarismo cada vez mais falavam da necessidade de uma auto-reforma, senão o edifício iria implodir. E como a gente sabe, historicamente implodiu. E aí, claro, situações como essa, como diria o finado Zizek, que morreu, viu, gente? Hoje em dia é um reacionáriozinho aí que tá habitando o corpo. Mas como diria o finado Zizek, pode acontecer tudo e não acontecer nada, né? Mas eu acho que a gente tem um prenúncio aí muito interessante. A gente tem um prenúncio de que no centro do sistema capitalista há cada vez mais fissuras, há cada vez mais problemas. Falta o sujeito revolucionário organizado? Falta. Falta uma cultura política marxista revolucionária mais sólida? Falta. Falta um processo de unidade, inclusive unidade nacional maior da classe trabalhadora, de uma classe trabalhadora que tem muitas fissuras, fissuras regionais, fissuras religiosas, fissuras raciais? Falta. Né? Boa parte, inclusive, da insatisfação da classe trabalhadora está capturada por uma perspectiva reacionária à la trumpismo, que acha que vai enfrentar a piora de suas condições de vida a partir de um sonho nostálgico de uma volta do auge do Fordismo estadunidense. Tudo isso está colocado, mas é um caldeirão
de acontecimentos e de contradições muito interessantes para a gente observar e que, quem sabe, daí pode acontecer coisas boas e pode ser que a classe trabalhadora dê em breve um salto organizativo e saia do momento que está louvando o assassinato de CEOs para o momento que está tendo um vigoroso movimento de massas contra o que representa no capitalismo estadunidense essas seguradoras de saúde. Então vamos observar o desdobramento disso, porque, como diria o finado Mesários, esse morreu de verdade e era um grande camarada. A revolução do século XXI passa centralmente por pensar a revolução socialista nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Isso é um ponto central para a gente trabalhar e observar. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.